Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Com muita alegria que a gente tem essa reunião, com muita alegria que a gente se encontra essa noite especial. Então, como sempre, a gente inicia com oração, eu vou fazer a inicial e a Elde, no final, vai fazer a final. Hoje o tema é com a Cássia França, que vai falar sobre anjos de guarda e espíritos protetores. Vamos então fechar nossos olhos? Vamos nos concentrar, levar o nosso pensamento até a Deus, sintonizar no mais alto. Querido Pai, obrigado, obrigada, espíritos que estão presentes em cada casa, em cada lar, em cada coração sintonizado, que nos dá o privilégio de nos reunirmos hoje sem perturbação. Os espíritos bons estejam conosco. Agradecemos então esse momento, pedindo a Deus a intuição para o nosso palestrante, que tragam as mensagens do Cristo, traga o evangelho do amor, que cada palavra entre em nossos corações e nossas mentes para nos trazer novos rumos de amor, do caminho que o Cristo nos ensinou, que mudamos então as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para um dia chegarmos junto até a casa do Pai, até a felicidade. Sede conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, eu vou passar a palavra para a Cássia. Cássia, fique à vontade, seja bem-vindo. Cadê você? Cássia, pode entrar, aperta o seu som. Seu som está desligado. Ela tá ativando aqui só. Ah, tá. É só clicar na tela e embaixo. Então, queridos irmãos, com o pensamento firme, que tudo vai dar certo, a Cássia vai nos passar, então, a mensagem de hoje. Pronto. Bom, gente, por enquanto eu estou usando o microfone do Delerson, porque o meu eu não sei o que ocorreu com ele. Boa noite a todos. É uma oportunidade valiosa estar aqui com vocês e sou muito grata por isso, em especial por causa do tema da noite. Pronto, agora estou com o microfone próprio. Então, em especial, estão me ouvindo? Eu não estou tendo retorno da voz dela. Estão me ouvindo, né? Eu é que fiquei sem ouvir agora. Não, mas quando está só o seu microfone está ativo. Tá certo. Mas então, gente, voltando ao assunto. Esse tema me é muito caro. E eu até falei com a Elde, em especial nesse momento. Eu vou até tirar isso aqui, porque não está adiantando. Em especial, nesse momento, nós estamos muito carentes da reconexão, né, com o plano mais elevado, com os seres de outros planos, enfim, estamos precisando nos reencontrar, não só com seres que nos querem bem do plano espiritual, mas também com seres
que nos guardam. Eles não só nos querem bem, mas eles nos acompanham. E acompanham a nossa jornada, muitas vezes, de muito tempo. E eu gostaria, então... vocês estão conseguindo visualizar o material que eu estou disponibilizando? Ok. Qualquer coisa, então, vocês avisem, por favor. Aberto 2 vezes. Bom, anjos da guarda ou de guarda e espíritos protetores, né? A nossa referência básica vai ser o Livro dos Espíritos, perguntas de 489 a 501. Então, é um capítulo extenso, são muitas perguntas, respostas às vezes detalhadas, longas, e o tema é tão instigante que o Kardec muitas vezes se repete nas perguntas. E, de alguma forma, isso é bom, ele vai esmiuçando o tema, né? Antes, então, da gente ir direto ao Livro dos Espíritos, né? Eu quis reportar a 2 versículos bíblicos muito interessantes. Eu faço sempre uso dele, que é esse versículo, na verdade, são 2 versículos do Salmo 90. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele mandou, desculpem o erro, ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 90, versículos 10 e 11. Então, aqui a gente já vê a promessa, né, de anjos que nos guardarão, que nenhum flagelo chegará à nossa tenda, nenhum mal nos atingirá, porque estamos sobre a guarda desses anjos. E outra passagem que eu quis trazer e citar é essa: vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Isso está em Êxodo 23, versículo 20. Muito bem. O fato é que a Bíblia, então, como nós conhecemos, já nos dá a ciência de que nós contamos com a proteção de espíritos guardiães, protetores, e o que nós chamamos de anjos da guarda. Nós vamos ver que um é gênero, o outro é uma espécie. Nós vamos ver isso com calma. Mas o fato é que a crença nos anjos como seres que nos protegem consta das mais variadas tradições religiosas. Não só o espiritismo crê neles, e nem só segmentos do cristianismo, né? A Igreja Católica também crê, mas também segmentos não cristãos. Ainda que nomeados por diferentes terminologias, esses seres guardiões, esses espíritos protetores, anjos que nos acompanham, eles são mencionados entre muçulmanos, entre zoroastrianos, hindus, budistas. Às vezes não com esse arquétipo que a gente coloca, né? Essa imagem de anjos como a gente tem. Mas para os muçulmanos, por exemplo, eles reconhecem que há seres feitos de luz. E só que eles acreditam, diferentemente de nós, que esses seres são criados à parte. E até antes de todos nós termos sido criados. Então, seriam seres fora do que nós classificamos como humanidade. Agora, hindus, por exemplo, para os hindus, eles tratam muito dos devas. Também tem esse significado de seres protetores.
E para os budistas também, eu fiz uma repetição aqui, mas na verdade é mais para os budistas, mas os hindus também classificam. Então não importam os nomes, o que importa é que a humanidade, já há muito tempo, em diversos ramos religiosos, ela tem a intuição desses seres que nos guiam em nossa jornada. Eu já citei aqui a Igreja Católica, né? E a Igreja Católica, inclusive, ela não só reconhece a existência de anjos, como ela fala de uma hierarquia angelical, uma organização angélica. Tema esse que foi tratado por São Dionísio e também por Santo Tomás de Aquino, né? Eles falam de querubins, serafins e por aí vai. Então, vamos entrar agora naquela área que nos é mais cara, assim, que é alvo do nosso estudo, que é o Espiritismo, né? Como espíritas, então nós queremos entender o que o Espiritismo fala a respeito desse tema. O Espiritismo também, por sua vez, assim como a Igreja Católica, né? Ele vai acreditar que há uma hierarquia entre os anjos. Ele considera, no entanto, que os anjos são espíritos que já vivenciaram sucessivas encarnações, até que atingiram níveis de elevada evolução, e por causa disso o Espiritismo reconhece a multiplicidade desses altos graus evolutivos. Então, não quer dizer que todos os anjos, arcanjos, estejam no mesmo nível de evolução. O fato é que todos eles já atingiram um grau de perfectibilidade acima do grau humano. Por isso que eles têm aptidão para nos orientar a caminhada, certo? Então, vamos agora entrar propriamente no que o Espiritismo trata. Então, assim, para o Espiritismo, os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, são espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Isso está lá na questão 128 do Livro dos Espíritos. Gente, eu não peguei as questões em sua totalidade, porque algumas, é igual eu falei, o capítulo é muito grande, eu precisava condensar e trazer para a gente tratar de uma forma mais lógica para a gente, para a nossa necessidade do momento, né? Então, assim, eu fiz uma síntese, tá? De cada questão, mas eu fiz questão de colocar o número da pergunta para que vocês depois consultem na íntegra como está lá a pergunta e como está a resposta lá, tá certo? Então, na questão 128, já o Kardec já elucida para a gente isso. Ele pergunta e os espíritos já clareiam para ele que realmente existe uma nomenclatura diferente para diferentes espíritos puros. No entanto, todos puros já, certo? Bom, os anjos, ainda segundo o ensinamento espírita, eles percorreram todos os graus da escala evolutiva. Lá na questão 129, vocês vão ver isso, tá? Mas o que acontece? Por que há níveis diferentes até entre os anjos? Porque alguns chegaram mais rápido, não murmuraram, foram direto ao ponto da perfeição, por escolha e vontade, é sempre pela vontade do próprio Espírito. Outros demoraram mais, gastaram mais tempo para chegar à perfeição, o que não invalida a qualificação deles, é claro.
Eu quero até contar aqui um episódio engraçado, porque a gente estava na reunião de segunda, um dia desses, falando sobre a pureza de Jesus e da comunidade dos espíritos puros que com ele formaram a equipe que criou o planeta Terra. E aí começou um debate, né? Porque Emmanuel fala que Jesus, a evolução de Jesus foi em linha reta. E aí há uma polêmica, às vezes, sobre o que seria essa evolução em linha reta. E aí a gente estava nessa conversa, mas será que foi? Será que não foi? Quando a Rosana, achei muito engraçado, que ela falou assim, gente, não me importa esse negócio de evolução em linha reta, porque para mim isso é fofoca da vida alheia, se foi ou não foi. Né? O fato é que eles chegaram lá. Então, não importa, são espíritos puros, de qualquer maneira, certo? E lá dos planos mais elevados, eles prosseguem, apesar deles terem atingido os graus mais elevados de evolução, eles ainda prosseguem interagindo com os humanos encarnados, como mensageiros de Deus, trazendo consigo comunicações e ensinamentos. Aqui, antes de prosseguir no Livro dos Espíritos, eu achei interessante trazer um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 2, prefácio, que trata das preces aos anjos guardiães e espíritos protetores. Lá nesse prefácio, é esclarecido para nós que todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob sua proteção. Também fala que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos. Eu achei interessante trabalhar lá no Evangelho segundo o Espiritismo num primeiro momento, porque lá está no capítulo da prece, né? E quando eu disse que esse tema é particularmente importante para mim, eu aproveitaria aqui para fazer um relato. Ao longo dessa minha existência, eu necessitei muito, me foi muito consoladora essa crença no espírito protetor, no anjo da guarda, porque as condições de existência que de alguma maneira foram programadas para essa minha encarnação, eu necessitaria muito dessa fé. Muitas vezes, por uma série de fatores, a gente não conta com uma solução que venha diretamente do plano material, dos espíritos encarnados à nossa volta. E eu tive a oportunidade de viver momentos em que, por exemplo, às vezes sendo uma criança ainda, precisava de uma proteção naquele momento e não havia como obter essa proteção do meio encarnado. Mas não me faltou ainda assim a solução. Então, desde muito pequenininha, eu fui aprendendo nessa existência que havia alguém com quem eu contava. Por isso eu disse que esse tema é tão importante para mim. E aí, nesse Evangelho segundo o Espiritismo, foi onde eu comecei a entender que tipo de ser poderia estar me acompanhando, que às vezes na minha vida ocorriam situações, o pessoal chama muito de livramento, né? E eu vivenciava essas situações e foi lendo o Evangelho, porque primeiro eu conheci o Evangelho para depois conhecer o Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele define muito bem quem são esses seres. Então ele fala de anjo guardião como sendo o nosso guia principal. É um espírito superior sempre,
né? Nós podemos invocá-lo, pedir a ajuda dele, considerando o nosso anjo guardião, ou nosso bom gênio, ou ainda, a gente às vezes o chama pelo nome de um espírito superior que nos inspira simpatia. Por exemplo, eu pessoalmente gosto muito de Miguel Arcanjo. É um arquétipo que me fala fundo na alma. E assim eu me reporto muitas vezes na minha prece a Miguel Arcanjo. Não importa se é ele que atende, porque os espíritos superiores formam uma comunidade em perfeita unidade. E eles nos atendem, ainda que a gente troque o nome deles. Não é igual, por exemplo, se a gente trocar o nome do marido, vai dar confusão, né? Ele vai falar assim, opa, o que está acontecendo? Mas com o anjo da guarda, não. Ele sabe que a gente, muitas vezes, não tem clareza da conexão com ele. E ele nos atende assim mesmo. E lá no Evangelho ainda, eles tratam dos espíritos protetores secundários. Então, não é secundário porque não é importante não, viu, gente? Mas é o seguinte, é como se espíritos protetores é gênero. Qualquer espírito que se devota a nos proteger, de alguma maneira, é um espírito protetor. Só que quando esse espírito é de uma elevadíssima evolução, nós muitas vezes vamos perceber que ele já é um anjo, já não é mais um espírito simplesmente humano. Então, nós temos espíritos protetores de vários níveis de hierarquia e de evolução. E eles, por exemplo, até somos espíritos protetores uns dos outros, certo? Isso é trazido com clareza nos ensinamentos espíritas. Por isso, então, aí acabou que na doutrina espírita separou-se um pouco. Quando fala em espíritos protetores, abrange todos, inclusive nossos guias secundários, que são amigos, familiares, ou às vezes até desconhecidos nessa existência atual, mas que têm algum laço com a gente, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 507, que nem estava na nossa referência aqui, a gente pode, com uma leitura também detalhada dela, a gente chega a essa síntese aqui mais ou menos. Os espíritos protetores podem ser também de elevação mediana. Mas como a proteção supõe um certo grau de elevação, um poder e uma virtude a mais, eles serão assistidos, então, por um espírito mais elevado. Então, por exemplo, quando criança, eu tinha, no meu imaginário, o meu pai que desencarnou quando eu era bebezinha e eu não conheci, no meu imaginário ele era um espírito protetor meu. Eu não sei se era, mas o fato é que, se fosse, provavelmente ele também ia precisar de um espírito que o assistisse nessa tarefa de proteção minha. Entenderam? Então, os nossos iguais, os nossos parecidos, próximos, eles também nos protegem, como a mãe, como o pai, como o irmão mais velho, mas eles também vão precisar de assistência por espíritos mais elevados. Muito bem, então vamos agora focar em alguns pontos que eu separei, que o Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos e obtém as respostas. E repito, fiz uma síntese, eu não vou reproduzir as perguntas e respostas aqui, porque vocês podem consultá-las, né, diretamente no Livro dos Espíritos. E o texto é maior, então eu fiz uma síntese.
E na frente do que eu vou tratar está o número da pergunta lá no Livro dos Espíritos, certo? Então, lá na pergunta 490, os Espíritos confirmam para o Kardec que o anjo da guarda é um espírito protetor, certo? Porém, ele é um espírito protetor de ordem elevada. Espíritos protetores são nossos irmãos espirituais e muitas vezes a gente os chama de o bom espírito ou o bom gênio. A missão do espírito protetor é conduzir o protegido pelo bom caminho. E enquanto conduz o protegido pelo bom caminho, ele lhe oferece conselhos, consolo, coragem. Foi tudo com C, né, gente? Mas olha, até fica uma colinha boa. O espírito protetor nos acompanha do nascimento à morte, mas até mesmo depois da morte e às vezes em numerosas existências, um mesmo espírito pode ficar incumbido da nossa proteção. Mas o espírito protetor, gente, ele protege, mas diferentemente do nosso instinto protetor aqui na Terra, ele não viola o nosso livre-arbítrio. Ele se afasta quando ele vê que a ação dele está sendo inútil, ele se afasta e deixa a gente agir pelo nosso próprio arbítrio. Mas assim que a gente o chama, ele retorna a nos amparar. Os espíritos também esclarecem que quando nós pudermos nos guiar por nós mesmos, não precisaremos mais do anjo da guarda. Só que eles deixam claro que isso não acontece no planeta Terra. Enquanto a gente está aqui, a gente sempre vai precisar de um espírito protetor. E por que a gente não vê a ação deles na nossa vida? Porque não vendo quem nos ampara, só assim é que nós utilizamos as nossas próprias forças. Se a gente visse que alguém está tomando conta da gente, será que a gente ia mobilizar a nossa própria força? Acho que não, né? Acho que... E é isso que os espíritos falam para o Kardec, vocês não iriam utilizá-la. Bom, uma coisa que a gente sempre tem curiosidade, né, com nomes. Tem até um autor que eu gosto muito da obra dele, ele questiona, ele fala muito desse assunto do nome. Nomes não são importantes. Então, mas nós podemos saber o nome do nosso espírito protetor, do nosso anjo da guarda? Aí os espíritos respondem para o Kardec. Mas muitas vezes o nome não vai adiantar de nada, porque vocês não os conhecem. Né? Nessa encarnação, a gente não conhece. Aí o Kardec pergunta, mas então como é que eu vou me referir a ele? Como é que eu vou invocá-lo se eu não o conheço? Aí os espíritos falam, pelo nome que você quiser. Você pode chamar o seu espírito protetor pelo nome da sua preferência. E ele vai te atender do mesmo jeito. É aquilo que nós já falamos, né? Então, os espíritos protetores, quando eles nos dão o nome deles, normalmente eles vão usar um nome que inspire confiança, gente. Por quê? Porque aquele nome não tem a menor importância. Aí, se eu confio no Miguel Arcanjo, então, de repente, quando eu consigo entrar em contato com algum ser que me consola e conforta, ele pode usar o nome de Miguel Arcanjo. Né? Os Anjos de Maria, né? Tem até uma obra do André Luiz, no momento eu não me recordo,
em que Celina parece, se apresenta, né? Ela é um anjo de Maria e ela é tomada muitas vezes como a própria Maria. Não tem problema nenhum, porque não há nisso falsidade ideológica. Nós estamos falando do pensamento, da unidade desses espíritos, certo? Bom, alguns comentários do Kardec que eu separei aqui para a gente, que eu acho bem relevantes. Todos são, né, gente? Eu sugiro que vocês leiam depois essas perguntas. Mas eu separei os que eu achei nesse momento seriam essenciais. O espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é sempre de natureza superior ao protegido. Eu estou vendo aqui, no meu tem um pouquinho, tem 8. Os espíritos familiares se ligam por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. Então, ele está esclarecendo de novo. O anjo da guarda é superior, mas o espírito familiar é próximo de mim, né? Então, ele se liga a mim pelos laços de simpatia, de afinidade, mas o poder de proteção dele é limitado, por isso que ele é assistido. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e certa semelhança de gostos e sentimentos. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Às vezes, a gente passa uma temporada tão próximo de alguém que a gente gosta muito, e no caminho da vida e pelas circunstâncias, a gente acaba se afastando. Não quer dizer que não havia amor, que o amor acabou, que a afinidade acabou. Mas tudo é em relação às circunstâncias, ao momento que a gente está vivendo. Quantos amigos a gente ama profundamente e parece que depois de um tempo a gente não consegue sustentar a proximidade por causa das circunstâncias, né? Assim também ocorre com os espíritos protetores medianos. Eles passam uma temporada cuidando da gente e às vezes ele vai precisar de cumprir uma outra tarefa, ou porque ele vai reencarnar, né? Alguma coisa assim. Então, por isso que tem a assistência dos mais elevados, sempre. Por fim, já aproximando para a conclusão, eu achei muito importante a gente falar dos espíritos protetores de aglomerados, de aglomerações, de grupos de indivíduos, né? Há espíritos protetores, por exemplo, que ficam ligados a uma família inteira, porque tem afinidade com aquela família toda. Por exemplo, uma mãe que desencarna e deixa vários filhos, ela tende a atuar como espírito protetor nas limitações dela, daqueles filhos, né? Embora é importante que os filhos tomem consciência que não devem ficar invocando essa mãe, invocando esse pai, como eu fiz tantas vezes quando criança, porque dependendo da condição desse espírito desencarnado, ele vai ter que ser até um pouco isolado para não receber a energia aflita dos encarnados. Mas vocês concordam que quando eu era criança eu não sabia disso? Então, muitas vezes eu rezava para o meu pai. Ai, pai, vem me socorrer. Ai, pai, me ajuda. Então, a gente não pode esquecer que o espírito invocado também está sendo protegido. Ele também tem os protetores dele. Então, assim, se isso em algum momento perturbou, mas como eu estava na ignorância ainda, não sabia, certamente os nossos anjos da guarda tomaram o rumo das coisas, né? Então, os grupos têm espíritos protetores também. E
E não só famílias, nações, igual o Brasil, a gente sabe, inclusive, do Ismael, né? Que é o anjo protetor do Brasil. Cada país tem o seu protetor. Mas um alerta também que eu achei importantíssimo ressaltar. Lá na pergunta 517, os espíritos deixam claro para o Kardec: não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Porque senão a gente acha assim, o Irã briga com o Iraque, então o anjo da guarda do Irã está brigando com o anjo da guarda do Iraque. De jeito nenhum, né, gente? E também as raças, né? Os judeus, os cristãos, e a raça ariana. Nós vamos falar assim, tem uma raça que o espírito protege em detrimento da outra, de modo algum. Nós não podemos esquecer que essa dualidade é só aqui nossa, né? Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada dos que se ligam aos indivíduos? Também foi uma que eu quis destacar aqui. Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Então, nós temos espíritos que tentam nos proteger, que às vezes são muito parecidos com a gente. Se o nosso nível de adiantamento está muito na ignorância, às vezes espíritos, seres que estão no plano espiritual, né, desencarnados, vão se aproximar de nós tentando nos proteger, mas eles também estarão na ignorância. Eu preciso, então, ir evoluindo para conseguir mais espíritos protetores de elevada evolução, certo? Então, eu acabo definindo, mas não nunca, por mais ignorante que uma massa seja, que um país seja, que uma coletividade inteira seja, e que esteja sintonizando com espíritos também ainda ignorantes, que querem protegê-las, mas que acabam induzindo a cometer erros, por mais que isso aconteça, sempre haverá espíritos de alta envergadura assistindo a todos nós. Mas como a lei de afinidade se impõe, nós precisamos melhorar o nosso nível de sintonia. Foi o que nós fizemos no início da reunião, né? A gente estava começando a preparar para a reunião, quando entrou alguém que não tinha afinidade com o nosso grupo, né? Internet tem disso. Essas reuniões acabam com a internet é uma porta aberta, mas não é totalmente aberta, tanto que a gente pode remover aquela pessoa que não estava na sintonia da reunião e que nem sabia onde que estava. Às vezes, é como trote. Lembra que a gente recebia trote muito pelo telefone? Hoje a gente recebe nas reuniões. Conclusão, então. Quis Deus fazer seus filhos à sua imagem e semelhança. Deus é amor. Logo, a unidade do Pai e dos filhos se assenta sobre o amor. Este é o elo entre todos os elementos da criação. À medida que o filho se faz à semelhança do pai, manifesta seu amor por seus irmãos. Os nossos guias invisíveis são também filhos de Deus, porém que já avançaram em sua rota evolutiva e agora se dedicam a amparar seus irmãos menores. Esses guias invisíveis do homem, porém, não poderão de forma alguma afastar as dificuldades materiais dos seus caminhos evolutivos sobre a face da Terra. Aqui já é o Emmanuel que vem nos esclarecer no Consolador. Mesmo porque cada ser humano é que cria e alimenta suas dificuldades. Então, esses anjos não podem simplesmente mudar nossa mente de uma hora para outra. A mudança depende da
vontade, da minha vontade. E aí sim, eles vão me ajudar, né? Os maiores óbices psíquicos antepostos pelo homem terrestre aos amigos e mentores da espiritualidade são oriundos da ausência de humildade, do egoísmo, da rebeldia e da necessidade de sofrimento. Segue o Emmanuel. Tais óbices são apenas frutos da nossa teimosia em manifestar o amor que já está em nós. E essa manifestação começa pela humildade em receber o amor divino que se derrama sobre nós, partilhado por irmãos do plano maior. Então, gente, a grande questão é essa: estamos todos unidos no amor que o Pai tem por nós. E unidos nesse amor, acabamos tendo a necessidade de nos proteger uns aos outros. Só que enquanto nós estamos nessa ignorância toda, a nossa proteção, o nosso instinto protetor ainda é violento, é atabalhoado, passa por cima dos outros, eu passo por cima de um para proteger o outro, né? Mas nós estamos confiados a espíritos muito maiores do que nós, que já atingiram um grau de evolução tal que o amor deles se mistura plenamente a essa proteção. Não há mais que falar em instinto, e sim em amor protetor, certo? Apesar, então, do início tumultuado, nós conseguimos, eu creio, sintonizar com os nossos tão amados protetores, né? Que eles estejam conosco e que nós possamos usufruir sempre das graças que eles derramam sobre nós. Eu estou à disposição de vocês agora, Elde. Obrigada. Obrigada demais. Eu que agradeço. Muito bom. Na quarentena a gente está precisando, né, de ouvir mais, né, sobre essa proteção. Então, a gente abre agora para reflexões, perguntas, né? Um bate-papo agora, né? Um momento da gente conversar a respeito do tema. Se alguém quiser abrir a câmera, né? Se alguém for falar, abre o microfone. Acho que a Vânia está ali com o dedinho. Então, a gente passa agora para as reflexões e perguntas. Pode falar, Vânia. Tá bom. Obrigada, viu, Cássia? Foi muito esclarecedor a sua exposição. Eu não sei se é uma pergunta. É porque, assim, quando a gente fala... A gente que veio do catolicismo, sim, a gente tem aquela imagem do anjo protetor, o anjo de guarda. Ele é meu, ele é meu. Sim. Entendeu? Ele é meu anjo. Ele não pode... Ele está 24 horas ali, ele tem que ficar me protegendo a missão dele. Então, eu queria que você esclarecesse um pouco isso, porque tem momentos que o nosso anjo não é obrigado a ficar com a gente, não. Então, só para você colocar um pouco mais, que ele é meu, mas não tem esse egoísmo que ele é só meu. Ele tem outras atividades lá no campo espiritual. Não é isso? Isso foi muito esclarecido para o Kardec, né? Porque, assim, todo mundo vai ter um anjo da guarda devotado a ele. Mas isso não significa que o anjo é meu escravo, é meu objeto. Exclusivo. Né? Então, o Kardec deixa claro, primeiro, os espíritos dizem para ele, vocês não precisam de anjo protetor toda hora. Tem hora que a gente até está caminhando bem um pouquinho com as próprias pernas.
Eu fico imaginando que a gente pode usar a imagem de uma mãe com um bebê. Por mais grudada que uma mãe seja no bebê dela, vai ter hora que ela vai deixar o bebê quietinho lá no bercinho um pouquinho, né? Dormindo, brincando. Às vezes ela pode até estar olhando de longe assim, mas está deixando... Às vezes eu, como mãe, assim, eu lembro que às vezes via que o bichinho caiu lá sentado, mas não chorou, então eu ficava olhando, deixa ele levantar sozinho lá, que ele vai dar conta, né? É mais ou menos isso que ocorre com a gente. O que não falta nunca, Vânia, é a assistência necessária. Nós nunca, nem por um segundo, ficamos relegados ao abandono. Eu não vou me lembrar agora, mas teve um desses livros que eu andei lendo, que fala que os espíritos falam assim, que eles estão de nós à distância de um pensamento. É essa distância que ele dá quando ele me solta. Fala assim, Cássia, vai, você está indo bem, mas basta um pensamento e ele volta. Então, isso é isso que eu te falo, e que eu senti na minha experiência de criança, eu fui uma criança muito assim, talvez pelo processo, né, da minha vida, que éramos eu e minha mãe, tadinha, assim, a gente... Quando meu pai morreu, ela viveu um tempo, ela não tinha família aqui, então nós tivemos que fazer algumas adaptações. E uma coisa que ela me passou muito foi essa coisa do anjo da guarda, de me ensinar a prece para o anjo da guarda, Ela sempre falava, quando você estiver apertada, reza para o seu anjo da guarda. E eu tive isso muito, muito mesmo, assim, em vários momentos. Se eu falar para vocês, assim, se eu fosse fazer depoimento, iam ser vários, em que, seja o nome que eu dei, não importa se eu chamei ele de Miguel Arcanjo, se eu chamei de meu pai, se eu chamei quem foi, não interessa, alguém me salvou naquela hora. É isso. Então, o que eu queria trazer hoje para vocês era essa certeza, sabe, de que a gente não está sozinho, de que mesmo que pareça que a gente é um ET, tem algum outro lá com a gente. Então, assim, ele não é meu escravo, ele não está por minha conta, mas ele não me abandona, de jeito nenhum. Nunca, né, Cassinha? Nunca. Obrigada. E a gente sempre deve agradecer ele toda noite também, lembrar dele. Sim, claro, porque é isso que faz a conexão. Como que eu mantenho a conexão com ele? Pela sintonia, pela afinidade. Quanto mais eu afinizar os meus atos com os bons espíritos, mais eu vou conseguir manter a conexão com esses espíritos que me protegem, né? É isso. Então, o jeito é esse, é afinizar, agradecer. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Se alguém quiser fazer alguma colocação, abre o microfone, que a gente... Marcelo? Pode falar, Marcelo. Eu aprendi uma vez que a gente não tem um anjo da guarda somente, que a gente pode ter vários. Que às vezes a gente vem numa encarnação e tem um espírito que vai ser o nosso protetor. E na encarnação seguinte a gente vai ter outro, mas aquele da outra encarnação quer continuar nos ajudando. Então eu aprendi a não rezar para o meu anjo da guarda, mas rezar para os meus anjos da guarda, porque a gente pode ter mais de um protetor. Perfeito. Isso é certo? É certo, não é errado. Não tem certo e errado, é isso que eu estou te falando. À medida que a consciência da gente vai expandindo, a gente vai aumentando o nosso espaço consciencial e diminuindo limites. Então, de repente, quando eu era criança, eu achava que eu só tinha o meu pai, porque era a única pessoa que eu sabia
que estava desencarnado, que era próximo a mim, e às vezes não tinha nenhum, né? Eu estava num ambiente que a minha mãe não estava, então eu rezava só para o meu pai, né? Era um nível de consciência pequenininho, estreito que eu tinha, mas já foi o suficiente para eu fazer a conexão. Porque aí sabe-se lá quantos espíritos me amam e cuidam de mim, né? Então, assim, o importante é isso. Agora, à medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai vendo que existe uma infinidade de espíritos puros que estão nos acompanhando sempre. Ô, Cassinha, inclusive, dentro disso que o Marcelo colocou, quando a gente lê as questões do Livro dos Espíritos, a gente percebe que é um conjunto de espíritos, né, que trabalham com essa proteção dos encarnados. Tem um momento lá que é colocado que um espírito protetor, ele pode ter a necessidade de sair da proteção daquele encarnado porque ele foi chamado para um outro trabalho. Sim. Que ele precisa ir. Então, aí a pergunta, a pessoa fica sem o protetor? Não, ele vai ser substituído por outra pessoa que está ali trabalhando junto, né? Então, não é aquela, né, fechado. Eu e meu espírito, igual a Vânia falou, ele é só meu, é uma equipe, né? Então, Porque às vezes a gente cria isso, igual mãe. Você fala assim, a mãe só tem uma. Será? Né? Será que a nossa avó não pode ser um pouco nossa mãe, a nossa tia, a vizinha, a colega de trabalho? Então, na hora que precisa, vem outro, né? Exato. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? A Raquel falou aqui no chat. Foi muito esclarecedor. Gratidão, Cassinha. Eu que agradeço. A gratidão maior é minha, né? De vocês me escutarem. A Cristina falou, Cassinha sempre esclarecedora. Gratidão. Tá vendo que eu tô cheia de espírito protetor, Elza? Tá vendo? Angariai amigos, né? Granjeai. Quem tem amigos não fica órfão fácil, não. Exatamente. Né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Me parece que a Rosana fez uma pergunta Rosana lá, perguntou. lá no bate-papo. Ela colocou, boa noite, grupo. Pode também o meu anjo ser protetor de mais pessoas? Claro, nós não falamos dos anjos de coletividades que protegem coletividades, né? Então é isso, a questão da posse não existe. O limite, assim como uma mãe pode ser mãe de vários filhos, um pai de vários filhos, né? Agora, é isso que eu falei, o importante é saber que nós não estamos... Que eu lembro que eu ficava muito preocupada no início, quando eu aprendi, e será que se o meu mentor, né, for reencarnar, como é que vai ser e tal? É isso, a gente nunca fica sozinho. O importante é saber disso, estamos sempre amparados, né? E cabe a nós, a única pessoa que pode coibir a proteção que a gente recebe deles é a gente mesmo. Que às vezes eles estão lá nos oferecendo todo o cuidado e a gente não aceita, né? Exatamente. É como, por exemplo, alguém me fala assim, olha, Cássia, é melhor você se cuidar, usa máscara, você está no grupo de risco e tal, e nós vamos usar e tal. Aí eu falo assim, não, eu vou me expor de todo jeito. Aí não adianta. Aí sou eu comigo mesma. Alguém está querendo cuidar, mas eu não quero ser cuidada. Eu tomo aquilo como controle, alguma coisa, e às vezes pode até ser um controle mesmo, né? Não sei. Isso. Mas a gente... Cassinha, você foi falando e eu lembrei
do André Luiz, no umbral, sabe? Quando ele chama, ou seja, a questão do pensamento, né? Da conexão. A equipe do nosso lar ia lá diariamente, mas ele não conectava. Quando ele chama e pede ajuda, vários espíritos, né, resgatam. Então, são anjos, né, protetores. Isso, e são vários, né? Isso é que é legal. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ou pode passar aqui também no chat. A gente ainda tem uns minutinhos. Cassinha, se você quiser, a gente tem 2 minutinhos, 3 minutinhos. Se você quiser dar uma fala fechando aí para nós? Tá certo. A fala que eu gostaria, então, de encerrar é reforçando a questão da unidade no amor, sabe, Elde? Quando lá no Gênesis a gente aprendeu que Deus estava lá movendo toda a criação e de repente ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos para mim é muito revelador, porque façamos significa que não tem um só fazendo, certo? E o façamos é de nós. Se está falando nós, é porque eu estou junto, né? Então, o façamos o homem à nossa imagem e semelhança quer dizer que cada um de nós tem que contribuir nesse fazer-se a imagem e semelhança do homem. E aí está a questão de sermos também espíritos protetores de nós mesmos e do nosso semelhante em alguma instância, né? De alguma forma, eu me protejo e eu te protejo no limite das minhas possibilidades, mas há alguma contribuição na sua proteção e na minha própria proteção, eu sempre tenho. Então, é parada a gente se ver como tão impotente, como tão... Somos espíritos. E todos os espíritos são responsáveis uns pelos outros. É nisso que está a unidade. Toda a criação é encadeada. Tudo na criação responde por tudo. Uma pedrinha, ela tem o papel dela na minha vida, na sua vida, na vida de todos. Então, eu acho que o mais bonito desse tema é isso, é você ver que tem toda uma comunidade de espíritos puros, perfeitos, que podia estar, vamos dizer assim, no bem bom, e que está lá preocupado não no sentido humano, de preocupar, mas de ocupar-se. Não é preocupado, é ocupado no momento certo, na medida certa, com cada elemento desse universo inteiro. É muito bacana isso. Somos responsáveis na nossa feitura, imagem e semelhança do Pai. É isso, Cassinha. A gente te agradece muito, né? A oportunidade. A paciência e a oportunidade. Viu, a todos? Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E Obrigada pela vibração e sintonia, né? Que dá força para a gente terminar o trabalho e ir continuando o trabalho. Exatamente. Então, a gente vai encerrar com a prece, né? Final. Vamos, então, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe do plano maior que trabalha em favor de cada um de nós, que nós possamos ter a conexão com o plano mais alto, para que as boas energias façam morada
em nossa mente e em nosso coração. Obrigada, Jesus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado para que busquemos com mais segurança a luz que o Senhor emite em direção a cada um de nós. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso, gente.